Olá pessoal, bom dia. Vamos voltar aqui para a nossa aula de Direito Administrativo, né? Estamos falando sobre a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa e suas alterações, né? Hoje eu vou comentar com você a parte processual da improbidade, né? Em havendo um ato de improbidade, quais são os caminhos a serem seguidos, né, no sentido de reparação. Eu vou falar hoje sobre o inquérito civil. Ele já é conhecido, né? O inquérito civil é um instrumento pelo qual se dá início à investigação, né, de um ato de improbidade. Agora, mas quem que pode, digamos, representar, né, a autoridade, no sentido de apontar eventual ato de improbidade? Todo cidadão, tendo ciência de qualquer ato de improbidade, qualquer pessoa, ela pode representar a autoridade administrativa, né, competente para que realize as investigações pertinentes. Está lá no artigo 14 da Lei 8429. Qualquer cidadão pode se dirigir até o Ministério Público e apontar um ato de improbidade, um ato de desvio de recursos públicos. Esse inquérito, ele não é um processo, é um ato interno, é um ato administrativo, né? Tanto é que a lei fala que é uma fase, uma etapa pré-judicial, né? Ela antecede a ação judicial, investiga no âmbito interno do Ministério Público, né, que recebe o nome de inquérito civil, podendo ser instaurado pelo MP ou pela entidade estatal vinculada, né? Então, a entidade lesada também, ela pode adotar esta medida. Esse inquérito civil, ele é muito recorrente na nossa sociedade, né? Se inicia porque na esfera penal temos o inquérito policial, e aqui nesse ambiente, no mundo do serviço público, temos o inquérito civil. Muito interessante esse inquérito civil, acho que vale a pena você dar uma lida. Você que está fazendo concurso, vai fazer prova, dê uma olhadinha sobre o inquérito civil. É uma faculdade, a instauração do inquérito civil é uma faculdade, pode haver provas robustas, o MP já poderá imediatamente propor ação. Essa fase do inquérito civil, ela não é um ato obrigatório. Se já houver as provas suficientes, né, para ajuizar a ação de improbidade, já se ajuiza logo imediatamente. Então, esse inquérito civil, ele é para investigar, para buscar provas, para reunir provas. Se as provas já são suficientes, não há necessidade do inquérito civil, né? O inquérito civil, na verdade, ele embasa, ele cria instrumento para uma ação judicial. Beleza? Isso é importante. Dê uma lida sobre isso. Olha que interessante. Existe um entendimento do STJ, tá? Do STJ, de que admitindo a possibilidade da denúncia anônima. Pode isso? Há um entendimento da jurisprudência. Admite-se a instauração do procedimento administrativo, investigativo, até mesmo em caso de denúncia anônima, desde que ela seja verossímil, ou seja, seja verdadeira, seja contundente. Então, às vezes, você não quer se identificar, faz o STJ. Esse é um recurso em um mandado de segurança 30.510 do STJ, denúncia anônima. O cidadão não quer se apresentar, não quer se expor, ele utiliza desse instrumento. Mas, na verdade, isso é um entendimento da jurisprudência, tá?
Na verdade, a lei não fala sobre isso. A lei, no momento algum, fala sobre essa questão da denúncia anônima. É uma construção, digamos, jurisprudencial. Tá? Então, existe um fenômeno no meio processual que se chama prescrição, né? Isso aqui pode ser um questionamento de prova. Qual é o prazo para a propositura da ação judicial? Né? Quanto tempo? Quantos meses? Né? A lei fala que o prazo é de 180 dias corridos, né? Recomeçando somente após a conclusão, caso concluído, esgotado o prazo de suspensão. Então, a instauração do inquérito civil ou do processo administrativo suspende o prazo prescricional para a propositura da ação judicial, está na lei, pelo prazo de 180 dias corridos, recomeçando somente após a conclusão ou caso concluído, esgotado o prazo da suspensão. Você que está fazendo prova, dê uma olhada nessa questão da suspensão, essas peculiaridades, tá? Olha que importante. É importante frisar que a etapa prejudicial ou inquérito civil, ele pode realizar-se tanto no âmbito da pessoa jurídica, no âmbito do órgão que foi lesado, prejudicado, né, quanto pelo Ministério Público. Então, essas são duas esferas que você pode, né, iniciar essa investigação. Por outro lado, minha gente, a ação judicial, ela é exclusiva do Ministério Público, tá? Então, já a ação judicial ou as cautelares, preparatórias, elas só podem ser propostas pelo Ministério Público, é a parte legítima para propor ação nessa esfera, ok? Isso pode cair numa prova dizendo sobre, olha, a pessoa jurídica lesada tem legitimidade para propor ação, ou Ministério Público, aqui está na lei, tá? Na verdade, a legitimidade aqui no caso, legitimidade ativa, né, que está propondo a ação, é o Ministério Público, podendo ser Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, dependendo da esfera, né, lesada. Se for no âmbito da União, é o Ministério Público Federal. Se for no âmbito do Estado, é o Ministério Público Estadual. Beleza? Muito bom. Existe uma outra questão, dessa questão do inquérito civil. Por quanto tempo esse inquérito ele precisa ser concluído? Né? Também isso pode ser questionado. Está lá no 33, parágrafo 2º da lei. O prazo para concluir o inquérito civil é de 365 dias, né? Podendo ser prorrogado por igual prazo. Está no artigo 23, né? Parágrafo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Dê uma olhadinha lá, essa questão também do prazo, né? Não pode ser nunca pode ter um prazo de forma indeterminada. Há necessidade de um marco, né? Então a lei traz o marco final, né? É um ano, na verdade são 2 anos, né? 365 dias, prorrogar por igual prazo, ou seja, mais 365 dias, né? Olha que, e agora no tocante ao inquérito civil, temos que pensar que, embora não seja uma ação judicial, né, ela tem esse procedimento tem todas as prerrogativas constitucionais, ao contraditório e à ampla defesa, né? Olha que interessante, a Lei 14.230, ela trouxe ao menos 3 dispositivos que autorizam concluir que
mesmo na etapa administrativa, dentro da esfera administrativa, é obrigatória a observância das garantias constitucionais. Antes da mudança, isso era meio que era nebuloso, a questão do contraditório na esfera administrativa. Hoje, agora pela nova lei, a 14.230, se tornou obrigatória a observância das garantias constitucionais de contraditória e ampla defesa, assegurando ao investigado que possa aduzir suas razões do procedimento prejudicial. É claro que, concluído o inquérito civil, vai para a ação judicial, tem novamente todos os instrumentos de defesa. Ele traz aqui o prejudicial e produzir todos os meios de provas admitidas no ordenamento jurídico. É uma esfera administrativa? Sim, mas ela tem contornos de judicial, ela tem um peso. Então, o investigado ele tem todas as prerrogativas constitucionais. Então, fique atento para isso, essa questão das prerrogativas. Olha que interessante, o artigo 4º, artigo 1º, parágrafo 4º da LIA, declara que são o sistema da improbidade a obrigatoriedade da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tá? Essa questão do contraditório e ampla defesa está lá no parágrafo 4º do artigo 1º da LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Muito interessante. Estude, pessoal. Tá? Ainda no parágrafo 3º do artigo 14, assegura a observância da legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Tá? Estude bastante, que uma questão bem formulada na LIA se torna complexo. Se você não estudar, você não passa, você não consegue. Ela é cheia de... A LIA, ela é cheia de nuances, cheia de detalhes. Olha aqui, o parágrafo único do artigo 22 da LIA traz o seguinte: diz que a apuração dos atos dos ilícitos previstos na LIA da improbidade administrativa será garantida ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e ajuntada de documentos, mesmo na esfera administrativa, diferente do inquérito policial. O inquérito policial não admite esse contraditório, que se fala. Já na esfera da improbidade, permite um contraditório nos moldes da ação judicial. Tanto é que permite, lá no inquérito civil, a juntada de provas, de documentos que comprovem suas alegações. É um mini processo judicial, digamos assim, embora seja administrativo. E claro que a lei diz que será nulo, o processo investigativo de improbidade, além de determinar o vício insanável, a fase judicial, seu rito atribuir natureza inquisitorial. O que é a natureza inquisitorial? É quando se permite o contraditório. Então, a lei diz que se for dada a natureza inquisitorial, será nulo e um vício insanável. Veja a importância deste procedimento. Beleza, turma? Vamos passar agora. Como eu estou falando da parte processual da lei de improbidade, eu vou trazer só um comentáriozinho sobre as medidas cautelares que previstas também na LIA. Medida cautelar preparatória ou incidental, que tem o objetivo de tornar indisponível bens do improbo, para assegurar o ressarcimento dos causados à administração. O parágrafo 3º do artigo 16 diz o seguinte: só é deferido mediante demonstração do caso concreto do perigo e demora irreparável, antes
antes terá que ouvir a parte contrária. Na verdade, as medidas cautelares, elas têm como objetivo uma garantia preliminar, né? Concede-se uma liminar. O que diz o parágrafo 3º da 16? Só é deferido mediante a demonstração do caso concreto do perigo de dano irreparável. Se o improbo demonstrar que pode desfazer do patrimônio, que patrimônio adquirido com recursos públicos, recursos indevidos, o juiz pode, na verdade, tornar esses bens, na verdade, indisponível, né? Interessante. Há um entendimento de que a indisponibilidade dos bens deverá priorizar veículos, bens móveis e imóveis, semoventes, que gado, né, navios, aeronaves, ações e cotas. Apenas se torna indisponível a penhora de contas quando da inexistência de outros bens. Dê uma olhada, pessoal, lá no capítulo das cautelares. Olha aqui, é proibido expressamente a indisponibilidade que recaia sobre a cota de até 40% até 40 salários mínimos. Então, a quantia de até 40 salários mínimos e bens de família são protegidos, não podem se tornar indisponível, né? Exceto se for comprovado que aquele bem, aqueles valores foram oriundos, né, da ação de improbidade, né, do ato de improbo. Né? Então, aqui por fim, já no tocante às cautelares, não existe mais a previsão de sequestro de bens do acusado. Agora, usa-se a indisponibilidade dos bens. Tá? É mais uma mudança aí na legislação. Aí agora, pessoal, eu peço para você continuar lendo sobre ainda essa parte processual, a ação judicial de improbidade, né? Bastante interessante, tem algumas novidades, a dosimetria de pena, a prescrição, tá? Isso aqui você continua lendo aí, questão da necessidade de dano, dolo, algumas jurisprudências relacionadas a esse tema. Fico por aqui. Na próxima aula eu vou retornar lá para o início do direito administrativo, a parte bem inicial, a parte conceitual, a origem. Vou tentar trazer para você a origem do direito administrativo. Já te adianto que o direito administrativo é uma construção do direito francês, né? Então a próxima aula eu vou trazer para você lá a parte inicial, que está no edital do concurso do TRF3, ok? Continue lendo, leia, dê uma lida geral na lei de improbidade, na nova lei, a 14.230, tá? que alterou a 8.429, vale a pena você dar pelo menos umas 2 lidas nessa lei, tá? Isso pode cair, porque é uma questão muito recorrente no serviço público, ok? É isso aí, pessoal, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.